Elaine Gama, do Cidadania. Boa tarde, senadora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Agora Hoje. Olá, estou feliz de estar aqui participando com vocês, estou aqui à disposição. Eu quero começar, senadora, com um trecho de ontem da CPI, onde houve ali a discussão, né, da senhora com alguns senadores, aliás, das senadoras, com um grupo de senadores ligados ao governo, da base do governo. A gente tem o trecho aí, Juliana, para colocar? Vamos lá. Presidente Gilmar, muito obrigada. É muito lamentável, né, que a gente tenha todo esse debate, mas vamos lá. Por favor, senador Marcos Duval, eu não posso falar? Então pronto. Por favor, não pode falar nada que vocês ficam, sabe, descontrolados, com todo respeito, pelo amor de Deus. É você, senador Ciro. Vossa Excelência começou a ficar descontrolado desde ontem. Ficam provocando. Então pronto. E nem você comigo, senador Ciro. E nem Vossa Excelência comigo. Nem Vossa Excelência comigo. Por favor, senador Ciro. Vossa Excelência está assim desde o início dessa CPI. Que é isso? Não, e nem aguentando grito de homem, senador Ciro. Por favor, o que é, senador? O que é, senador? Vossa Excelência pensa o que, senador? Vossa Excelência vai calar a gente? Do jeito que Vossa Excelência não admite meu grito, eu também não admito seu grito. Pelo amor de Deus. Ora. Bem, foi essa. Esse é um trecho, né, da discussão de ontem, senadora. Eu queria que a senhora explicasse para nós exatamente por que o clima chegou a esse ponto e se essa controvérsia já está esclarecida. Envolveu aqui um senador do Estado, o senador Ciro Nogueira também. Veja, até para o pessoal poder entender, não é? Nós temos a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem 11 membros, não é? Titulares, e tem 7 membros suplentes. Dessa quantidade de membros, nós não temos hoje nenhuma participação feminina. Então, isso acabou colocando, por exemplo, para a gente poder participar ativamente com fala, a gente só pode falar depois de todos os titulares e suplentes. Então, a gente sempre será, no melhor cenário, a 19ª pessoa a falar na CPI. Então, imaginem só para vocês terem uma ideia, está acontecendo a CPI, e já está aí com mais ou menos 6 horas de CPI, e agora que falaram aí aproximadamente os 5 primeiros colocados. Então, imagina o que é você falar em 19º lugar, você vai falar lá por último, 18 horas, ou melhor, 19 horas ou 20 horas. Então, o que nós então conversamos com o presidente da comissão? É que a gente pudesse antecipar a nossa participação de pelo menos uma mulher, ou seja, uma mulher poderia perguntar antes se inscrevendo. O presidente Omar, com a sensibilidade que ele tem em relação às mulheres, ele fez melhor do que a gente pediu. Ele disse, olha, vocês serão sempre a terceira a falar. É o relator, o vice-presidente, uma mulher, e depois começam todos os titulares e suplentes. Então, bem aí que começou todo o debate. Nós, então, fomos falar da CPI, eu fui a primeira pessoa a falar na CPI nesse novo cronograma, e aí o senador Ciro Nogueira ficou extremamente exaltado, com o senador também Marcos, Rogério e outros colegas acabaram realmente se alterando, não admitindo que a gente fizesse a intervenção naquele momento. E a gente não aceitou, porque já tinha sido acordado no dia anterior, nós já tínhamos, inclusive, reunido a bancada feminina de forma virtual para que a gente fizesse a designação de uma mulher. Eu fui designada pela bancada feminina e, de repente, lá, na hora da minha fala, houve todo um alvoroço para que realmente eu não pudesse falar. E a gente que vem, olha, hoje eu sou senadora do meu país. Para eu chegar aqui, ser senadora do meu país, eu caminhei muito, enfrentei muitos obstáculos. Então, não é simplesmente um grito ou tentar cercear a nossa voz que a gente vai parar. Porque se fosse assim, eu nem era senadora da República, né? Assim como praticamente todas as minhas 12 amigas, né? Que são 11 amigas senadoras, comigo 12 senadoras no Senado Federal. Então, nós nos impusemos ali, colocamos de forma muito firme a necessidade da participação feminina e foi nos assegurado aí a nossa fala. Hoje, inclusive, a fala foi assegurada à senadora Mara Gabrilli, que é uma mulher batalhadora e lutadora no Brasil e que, com muita maestria, nos representou a todas nós na CPI de hoje. Vamos rodar com as perguntas, por favor, Ananias. Senadora, eu acompanhei boa parte
daquele debate, da discussão, em algum ponto se levantou que isso era uma estratégia para expor ainda mais o governo Bolsonaro, se confundindo a questão política com a questão do poder de fala, da vez de fala das mulheres na CPI. Como a senhora contrapõe esse tipo de argumento colocado por alguns dos seus colegas no Senado Federal? Veja, é um argumento totalmente descabido. Eu coloquei isso, que eles estavam tentando criar uma cortina de fumaça para esconder aquilo que é real, não deixar as mulheres falarem. Até porque nós somos 12 mulheres, não são todas da oposição ao governo Bolsonaro, são independentes. Eu apoio e aprovo e voto muita coisa do governo do presidente Bolsonaro, como eu também desaprovo, eu faço oposição em muitos momentos. Então, eu, por exemplo, e o meu partido é um partido independente no Senado Federal, tem um partido de oposição, tem o partido da base do governo, todos esses estão tendo a bancada feminina. Então, nós temos, por exemplo, a senadora Soraya, é da base do governo, a senadora Daniela, é da base do governo. Então, assim, nós temos dentro do nosso grupo de mulheres que são da base do governo e da oposição. Então, de repente, dizer, não é, o que o senador colocou, que a gente estava aqui para tentar dar peia no governo federal, isso não é verdade. Até porque, do jeito que eu lutei pela minha fala, a senadora Daniela, hoje, por exemplo, era o dia de ela falar que ela é da base do governo. Ela só não falou por conta do horário de voo dela. Então, ela fez uma troca. A senadora Mara Gabrilli, na verdade, falou. Então, não tem... Isso é um argumento totalmente fajuto, não tem o menor sentido. Nós refutamos isso imediatamente, tanto que os senadores se reuniram depois e viram, não é, que houve excesso por parte dos colegas e que, por conta disso, naturalmente, admitiram aí a continuidade da nossa participação como de forma igualitária no quesito intervenção de fala. Não é no quesito de voto, de apresentar requerimento. A gente não tem direito a nada disso na CPI. A gente não pode apresentar requerimento, a gente não pode votar. A única coisa que a gente está pedindo é para a gente falar antes, que a gente pode falar como não membro no final dos trabalhos. Então, assim, você vê como a gente pediu tão pouco, né? E o que a gente falou, a gente não estava pedindo privilégio, o que a gente pedia ali era um direito igualitário, até mesmo para fazer justiça às mulheres brasileiras. Não dá para você ter hoje no Senado Federal e no Congresso Nacional, eu diria assim, uma comissão funcionando com um alto nível de representatividade, de impacto na sociedade brasileira, sem você ter uma voz feminina na comissão, né? Eu acho que esse nosso grito, essa nossa luta, não é? Esse nosso empenho resultou, graças a Deus, na garantia de nossa fala dentro da CPI. Sávia. Senadora, ontem a gente conversou com o pré-candidato à presidência da República, ex-ministro Ciro Gomes, e na avaliação dele a CPI vai terminar em pizza. Pode desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, mas não vai resultar em nada mais grave, como um impeachment. Eu queria saber da senhora qual é a sua avaliação sobre perspectivas de desfecho dessa CPI. Eu sei que a gente está no começo, mas qual é a visão que a senhora tem hoje de um possível desfecho? Olha, eu acho que é muito precoce você dizer hoje, quando você está no terceiro dia de oitiva de uma CPI, que vai levar 90 dias, já dizer que ela não vai dar em nada. Ou dizer que ela só tem que dar impeachment. Não é? Uma CPI não só tem que dar impeachment. Uma CPI tem que dar investigação, em aprofundamento do debate. Uma CPI tem que dar encaminhamentos para o Brasil. É esse que tem que ser o foco de uma CPI. Ninguém criou uma CPI e nós vamos criar uma comissão parlamentar de inquérito para impeachment o presidente da República. Esse não é o olhar. Se lá na frente houver um pedido de impeachment e for assegurado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é onde inicia o processo de impeachment, aí é outro debate. Mas não é esse o foco no momento. A CPI está muito focada, está muito equilibrada do ponto de vista de forças. Eu acho que fará um grande trabalho. A investigação vai acontecer, como já iniciou realmente os acontecimentos. A gente vê, por exemplo, a informação que foi colocada pelo Tash ontem e também pelo Mandetta já foi muito clara, por exemplo, da instrumentalização da cloroquina, por exemplo, no Brasil, o uso dela sem obedecer critérios do ponto de vista da ciência, do ponto de vista técnico. Já foi colocado, por exemplo, um governo paralelo dentro do governo atual, já foi colocada uma intervenção de uma ação de familiares do presidente. Então, assim, tudo isso, na verdade, está acontecendo, nós vamos investigar, nós vamos acompanhar. Eu não acredito, a gente pode dizer que a CPI não vai dar em nada. Eu acho que a CPI vai dar sim, vai trazer resultados, vai trazer esclarecimentos e informações, que é o que a gente precisa no Brasil hoje. A gente não tem informações. Se você for analisar
todo o processo, na verdade, de condução da política nacional, que é feita pelo governo central, você acaba não tendo informações. As recomendações que são passadas pelos órgãos de fiscalização e controle também não são colocadas em prática. Então, o que a gente viu, por exemplo, foi um recrudescimento. Nós tivemos agora, neste momento, mais de quase 415 mil pessoas que vieram a óbito pela Covid. Eu sempre digo, a culpa não é do presidente da República, mas eu acho que uma ação mais forte, mais organizada e mais sincronizada de comando da política, se fosse dada pelo governo, a gente não teria esse cenário. Falar coisas básicas, elementares, entendeu? Garantir, por exemplo, a não aglomeração, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, são 3 coisas simples, que quando você pega, por exemplo, países do mundo inteiro, exemplo de Israel, o presidente foi para a rua pedir para as pessoas se vacinarem, pedir para usar álcool gel e máscara, quer dizer, é muito básico. Se isso tivesse acontecido no Brasil, a gente não teria o que a gente está, infelizmente, vivenciando hoje, com esses números tão assustadores. Era para a gente ter artistas que têm influência nacional, para usar sua influência nacional para influenciar isso dentro da comunicação protagonizada pelo governo central. A gente não tem. Então, as ações que são feitas de forma selecionada, pulverizada, onde cada um faz a sua ação individual, mas quem tem a força, quem tem a política, quem tem o comando é o governo federal. E isso ninguém pode dizer que é mentira. O que eu estou falando aqui é uma constatação de tudo aquilo, na verdade, que nós já acompanhamos aí nos meios de comunicação de massa. Ari. Senadora, muito boa tarde. Eu vou trazer para a senhora uma pergunta de dezenas de ouvintes, porque nós também estamos ao vivo em uma emissora de rádio de grande audiência. E desde que a senhora começou a falar, comecei a receber aqui uma série de mensagens de enfermeiros de uma mesma categoria. Eles querem saber se a senhora apoia e gostariam, fazer um apelo aqui para a senhora, de que a senhora dê celeridade à votação aí no Senado do projeto que institui o piso nacional para os enfermeiros de cerca de R$7 mil. Certo. Eu não apenas apoio, como eu estou extremamente envolvida e engajada nessa luta, né? O autor do projeto, de um dos projetos, na verdade, que deve ser colocado na ordem do dia nos próximos dias, é o senador Contarato, a relatora designada por senadora Zenaide Maia. O que eu fiz na semana passada? Reuni com o presidente do Senado, pedi uma reunião para segunda-feira às 16 horas, a gente vai reunir com o presidente do Senado, com o autor e relator do projeto, com o líder do governo, Fernando Bezerra, com o líder da oposição e com o COFEM e com os representantes dos Corems de todo o Brasil. Qual é o objetivo? A gente sabe que o ideal é a gente ter hoje R$7 mil do piso salarial para o profissional. Se a gente conseguir chegar nos 7 mil, maravilha. Se a gente conseguir chegar nos 6 mil, nos 5 mil, a gente vai avançar. O que a gente precisa, no meu entendimento agora, é garantir de fato um piso salarial, entendeu? É garantir de fato, por exemplo, a carga horária de 30 horas, que é uma luta histórica de décadas no Brasil, né? A gente, infelizmente, não conseguiu colocar em prática até o presente momento. Nós temos, na semana que vem agora, a Semana Nacional da Enfermagem no Brasil. Eu sei o quanto enfermeira é importante para a saúde pública brasileira. Eu, inclusive, sou jornalista e eu comecei a minha caminhada no jornalismo e na assessoria de imprensa, por exemplo, assessorando o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Então, assim, quando a gente fala todo o debate acerca da enfermagem brasileira, eu falo isso com muita propriedade, apesar de não ser enfermeira, mas pela vivência que eu tive aí por aproximadamente 2 anos nessa assessoria de imprensa. Então, assim, eu sei o que é a presença do enfermeiro, ao mesmo tempo a insalubridade, a precariedade, na verdade, que eles vivem, a falta de valorização. E eu acho que chegou uma hora, de fato, a gente dar uma resposta para isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma pessoa que tem muita sensibilidade com o tema. Aliás, é hoje, para mim, uma das maiores representações públicas do Brasil, tem feito um grande trabalho com o presidente do Senado, e tão logo eu conversei com ele, ele prontamente se colocou, de fato, como alguém que vai estar fazendo valer esse grande sonho da enfermagem no Brasil, que é a garantia do piso salarial e também da carga horária de 30 horas. Apoliana. Senadora, boa tarde. O
base do governo, as pessoas que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e seu governo, ali mesmo dentro da casa, eles dizem que essa CPI não vai colocar, por exemplo, vacina no braço das pessoas, que é a solução considerada imediata para a gente frear esse número de casos. O que a senhora tem a dizer para essa ala que não vê uma efetividade, que vê apenas um palco político ali contra Jair Bolsonaro nessa questão das vacinas? Veja, a CPI, em tese, quando ela diz, olha, a CPI não vai colocar vacina no braço das pessoas. Será que não vai? Será se a ação que a gente está fazendo de investigar, de cobrar, de pedir transparência, de pedir realmente celeridade, será se isso não vai levar, por exemplo, com que nós tenhamos realmente a vacina em todos os municípios brasileiros? É muito bom lembrar que se a gente tivesse, no ano passado, como foi pedido pela Pfizer, a confirmação de um contrato de 70 milhões de doses dessa vacina, eu tenho plena convicção que a gente teria tido a vacina no final do ano passado. A gente teria hoje, e aí não é só ter iniciado a vacina, porque eu acho que o Butantan fez um grande trabalho e nós tivemos o início aí da vacinação no mês de janeiro, né? Aproximadamente no mês de janeiro. Mas, na verdade, é o que vinha do ponto de vista de estrutura, de doses. A quantidade que estava tentando se fazer com a Pfizer no ano passado era de 70 milhões de doses, o que a gente não teve até o presente momento no Brasil. Então, veja, a gente poderia ter iniciado no ano passado esse contrato, teríamos doses no Brasil, possivelmente já no final do ano passado, e hoje a gente teria, não há dúvida, uma grande quantidade já de pessoas vacinadas, porque as pessoas não estão se vacinando, não é porque não tem logística, as pessoas não estão se vacinando é porque não tem vacina. E a cada dia a gente vê, por exemplo, uma pessoa morrendo. A gente teve, por exemplo, agora a morte do ator, não é? Do ator Paulo, que teve um impacto nacional, eu diria até internacional, e a morte dele é um impacto para a vida do Brasil, mas é um impacto para a família dele, do mesmo jeito que é o impacto da morte de mais de 410 mil pessoas no Brasil. Então, é esse o cenário que a gente realmente está vivenciando. Como é que nós vamos resolver isso? Então, vamos resolver com vacina. Se não tem vacina, faltou alguma coisa, porque é um problema do mundo inteiro. Mas o IFA, por exemplo, que é a matéria-prima básica para realmente ter a produção, a gente já poderia ter mais no Brasil. O que nós estamos vivendo? Infelizmente, uma polêmica muito grande com o governo chinês, não é? E isso é muito ruim, porque de lá nós temos, na verdade, os insumos. Isso acaba realmente prejudicando agora. Não é hora de politizar nada, agora não é hora de criar briga com ninguém, agora é hora de buscar, de fato, insumos, entendeu? Agora é a hora da gente ter realmente o IFA, que é a matéria-prima básica para a produção, de fato, da vacina no Brasil, enquanto a gente não tem autossuficiência para a produção no país. Então, esse, na verdade, é o nosso foco. A CPI, ela trabalha em investigação, né? Se ela trabalha em investigação, eu tenho plena convicção que a gente, ao final, aí terá ações que forçarão, no meu entendimento, uma ação mais rápida em relação às vacinas. Senadora, para a gente encerrar, como é que a senhora vai se posicionar aí na sucessão no seu estado, no Maranhão? O Everton, Flávio Dino, como é que vai ser outra alternativa? Rosiana, a senhora já tem um norte, uma bússola aí? Não, eu vou, na verdade, meu posicionamento são os dois nomes que você colocou. Não é o Everton, que é pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, meu colega do Senado, fazemos, eu não diria não fizemos, mas fazemos um trabalho realmente muito conjunto, pactuado. Ele que tem trabalhado intensamente em relação ao combate à pandemia, buscando saídas e alternativas para o estado do Maranhão, né? E, é claro, o nosso líder político no estado do Maranhão, o governador Flávio Dino, que eu digo sempre para ele, eu vou votar para o que ele quiser. Se ele é candidato a presidente, tem meu voto, a vice, a senador, enfim, que eu acho até que talvez o caminho para ele seja, de fato, a candidatura ao Senado, não é? E, se for, naturalmente, terá todo o nosso apoio, e eu não tenho dúvida, será um dos senadores mais votados do Brasil, pela grande aceitação popular que ele tem, pelo grande trabalho que ele tem, revolucionou o estado do Maranhão em várias áreas, mas notadamente na área da educação. Então, merece e precisa, não é por ele, mas é pelo Maranhão, precisa realmente de uma pessoa como ele para estar trabalhando cada vez mais pelo nosso estado. A dobradinha da senhora é o Everton e Flávio Dino. Isso. Quero agradecê-la, muito obrigado, senadora Lisiane Gama, nossa colega jornalista.
uma vez, é tipo Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, uma vez jornalista, a vida toda é jornalista. Não é verdade, senadora? É verdade, eu sou jornalista com muita paixão. Hoje, por incrível que pareça, encontrei uma colega de faculdade, né? Encontrei não, no Zap, ela me ligou, a gente nos falava há muitos anos, e a gente relembrando os tempos de universidade e tal. Hoje ela é jornalista na Polícia Federal, faz um trabalho muito bonito, inclusive, e ela dizendo, Lisiane, quem diria, tu não ia caminhar no jornalismo e hoje é senadora. Eu disse, pois é, a vida nos prepara alguns outros desafios, a gente tem que seguir, né? Mas o jornalismo é apaixonante, é um trabalho realmente muito interessante. E como você disse, uma vez Flamengo, aliás, eu não torço para time, não, eu só torço para o Brasil, porque eu não entendo de futebol. Eu só sei que eu tenho o Brasil e aqui no Maranhão, né? O Mota e o Sampaio. Então, se o Mota está jogando, eu torço para o Mota. Se o Sampaio está jogando, eu torço para o Sampaio. E quando joga o Mota com o Sampaio? Eu prefiro ficar na minha. E quando joga o Mota com o Sampaio, senadora? Aí eu fico bem quietinha na minha. Obrigado, senadora, pela entrevista. Um abraço, que Deus abençoe, gente, a todos e todas, as mulheres aí queridas que participaram. Um beijo. Boa tarde. Tá bem, obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, a gente volta.